Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda: "Minha casa é um incêndio. Minha vida está em ruínas." Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia. Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo que eu conseguia pensar era: se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar o incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria, também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a Ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê. Isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia: onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. O seu melhor está à sua frente. Não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas, meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural, porém, depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. A mesma pedrinha em que ninguém dava valor passaria a ser procurada, porque agora está linda. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos: ok, talvez Ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que Ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo.
Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que Ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaque, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaque sozinho. Deus o estava preparando. Então, quando Isaque veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê, mas existe um plano melhor. Às vezes Ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não, mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente crê em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída. Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo: eu sei que pode ser muito difícil crer, ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas, um carro roubado ou uma rescisão de contrato de trabalho. Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo, após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte ou algo assim. Mas preciso que você creia que há algo melhor à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás, meu amigo. Enquanto você estiver andando com Deus, eles estarão à sua frente, e cada passo com Ele na fé estará preparando você para os dias que virão. A palavra de Deus diz que as veredas do justo são uma luz brilhante, que reluz mais e mais até ser um dia perfeito. Existe um dia chamado Dia Perfeito. É o dia em que tudo o que Deus lhe disse acontece. É o dia em que você se lembra de que as coisas pelas quais você orou foram respondidas. Deus tem um plano melhor para você, meu amigo. Não entre em pânico.
Não olhe para trás. Não desista. Confie nele o suficiente para crer que algo melhor e maior está saindo dessa situação. Então, a próxima coisa a lembrar é que você deve permitir que Deus use essa fase de espera para prepará-lo para o milagre. Há algum tempo, conversei com uma amiga querida e, enquanto conversávamos, ela começou a refletir sobre as crises de relacionamento que teve antes de finalmente acertar. Ela confessou que sentia que Deus estava confiando a ela muito mais do que ela poderia suportar e que não era justo porque ela não havia pedido. Ela confessou que em algum momento sentiu que não era necessário. Por que me deixar passar por todas essas coisas quando você poderia ter trazido a pessoa certa o tempo todo? A isso, respondi que acredito que todos nós vivemos as coisas de acordo com as decisões que tomamos muitas vezes. Sim, Deus tem um plano para todos nós que nossa vida deve seguir. No entanto, nossas decisões definem quanto tempo, quando e onde esses planos eventualmente nos encontrarão. Algumas pessoas conseguem obtê-lo mais rapidamente do que outras. No entanto, para aqueles cujos corações estão bem com Ele, Deus sabe como usar essas coisas pelas quais você passa para produzir frutos bons em sua vida. Por exemplo, eu disse a ela que se tudo em seu último relacionamento tivesse terminado bem, ela não saberia como era enfrentar um relacionamento tóxico e não conseguiria reconhecer se encontrasse novamente. Ela não entenderia o que significa chantagem emocional. Ela poderia ler sobre isso em livros ou até mesmo assistir a um filme. Mas nem sempre somos fortemente definidos pelo que nos dizem, tanto quanto pelo que experimentamos. Você pode esquecer o que leu ou assistiu, mas quase nunca esquecerá o que experimentou. Ela provavelmente entraria em outra situação semelhante repetidamente. Agora, ela tem experiências para compartilhar com outras pessoas, e isso pode até poupá-las de passarem pelos mesmos problemas. Agora, ela está em um relacionamento mais maduro, com algo a oferecer que não tinha no relacionamento anterior. Agora ela sabe o que significa definir um relacionamento. Agora ela sabe apreciar o seu parceiro nas pequenas coisas que antes ela enxergava como inúteis. E recentemente, ela corajosamente me confessou como estava grata por ter passado por tudo isso, por ter esperado que Deus a curasse e finalmente ela pudesse encontrar a pessoa certa. Se você puder confiar em Deus o suficiente para se submeter à obra dele, enquanto espera pacientemente que seus bons planos aconteçam em sua vida, você perceberá que no final, tudo que Deus está preparando para você valerá a pena esperar. Vale a pena esperar pelo parceiro certo. Não se apresse porque você sente que todo mundo está entrando nessa. Confie que Deus tem alguém melhor e mais adequado para você. Portanto, comece a aprender enquanto espera. Aprenda a apreciar essa fase. Aprenda a amar além de si mesmo. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Aprenda a controlar seu humor sem machucar aqueles a quem você gosta. Cada ação que você está realizando está provando o quão preparado você está e quanto crescimento você está disposto a abraçar para experimentar o que Deus está lhe dando. Isso é um ato de fé. Seja uma casa incendiada, uma rescisão de contrato de trabalho, um milagre há muito esperado, seja qual for a sua necessidade, confie nos planos de Deus para você. Você não pode ser mais sábio do que o seu Criador, você sabe disso. Ele tem algo melhor reservado para você. Vale a pena esperar por tudo o que Ele está preparando para a sua vida. Como um chefe profissional que toma o seu tempo na cozinha, em breve Deus surgirá, trazendo consigo a doce delicadeza de sua tão esperada bênção que fará de você uma maravilha na terra. Deus quer te abençoar na vida. Dentre as muitas coisas que Deus quer fazer, Ele quer que você tenha a melhor experiência em sua passagem pela terra. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que você precisa em sua vida pode não ser o que eu preciso em minha vida. Alguém pode estar ouvindo esta mensagem agora e pedindo a Deus um milagre de um novo emprego. Ele precisa dessa bênção tão desesperadamente. Este pode não ser o seu caso. Você pode estar pedindo cura, força para continuar,
sabedoria para lidar com os problemas ao seu redor, um relacionamento saudável com a pessoa certa, uma entrevista bem-sucedida e assim por diante. Todas essas coisas são boas e são bênçãos de Deus. E como grande Pai que Ele é, Deus quer que você seja chamado de o bendito do Senhor. Em outras palavras, Ele quer abençoá-lo com as coisas de que você precisa em sua vida. Livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você precisa das bênçãos de Deus em sua vida. Todos nós precisamos. Se você está pedindo algo bom para a sua vida agora de maneira genuína e crê em Deus para isso, Ele não só pode, mas também quer dar a você. Não somos nada sem a bênção de Deus. Sem ela, você pode tentar tudo o que puder. Você nunca terá a paz, a segurança e a alegria que só a bênção de Deus traz. Ouça o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, Ele não traz desgosto. Pode haver outros meios de obter essas coisas na vida, talvez até mais rápido também. No entanto, somente as bênçãos de Deus vêm sem tristeza, medo, remorso ou dor. O que é uma bênção? Uma bênção é um presente do favor divino. Não é algo que você produz, mas algo dado de acordo com a bondade de Deus. Na maioria das vezes, isso não depende do indivíduo, mas de Deus, o Criador. Uma bênção é um favor ou presente concedido por Deus, trazendo assim felicidade e paz. Uma bênção pode ser uma recompensa e um presente. Uma recompensa no sentido de que você a conquista por meio da obediência e do serviço a Deus. E um dom, quando Deus lhe dá independentemente do seu status, obediente ou desobediente, crente ou incrédulo e assim por diante. Quando Deus te abençoa, muitas coisas se tornam fáceis. Quando Deus te abençoa, suas dificuldades cessarão. Não importa quanto tempo você esteja em uma situação, quando a bênção de Deus vier sobre você, ela mudará tudo. A bênção de Deus faz a diferença onde quer que esteja. Na maioria das vezes, muitos de nós não sabemos disso, mas muitas das bênçãos de Deus são subestimadas. Estamos tão acostumados com elas que as tomamos como garantidas e nem paramos para apreciá-las. Mas, se Deus abrir seus olhos um pouquinho para ver como algumas das coisas que você tem são tão grandes que muitas pessoas fariam qualquer coisa para ter, você agradeceria muito mais do que está reclamando. Eu vi, e sei que você também, que o surto de Covid e a quarentena nos ensinaram a apreciar a presença uns dos outros e o tempo que passamos juntos, especialmente em família. Aprendemos o valor das pequenas coisas como um aperto de mão, um abraço, passar um tempo juntos e muitas outras coisas. Consideramos essas coisas como certas por muito tempo, mas nossos olhos se abriram quando soubemos que não poderíamos estar tão perto deles quanto queríamos ou passar tanto tempo juntos quanto gostaríamos. Não podíamos mais ir a lugar nenhum e assim por diante. Lembre-se, a bênção de Deus não é apenas fazer as coisas funcionarem para você, mas ter o extra que traz paz em vez de tristeza, alegria em vez de dor, ou felicidade temporária, descanso em vez de ansiedade e satisfação em vez de arrependimento. Você poderia fazer as coisas do seu jeito, servir ao diabo, desobedecer a Deus, tirar vantagem de outra pessoa e, você sabe, tirar a sorte grande de alguma forma. Todos podem comemorar e chamá-lo de uma pessoa rica e bem-sucedida, mas você não pode ter o extra, que só a bênção de Deus traz, porque o que você tem não é bênção de Deus. Pode te comprar algumas roupas e alegria temporária que precisa ser renovada repetidamente ao longo do tempo, mas no final, você não pode se considerar abençoado, porque os elementos das bênçãos de Deus estarão ausentes de sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos contou o segredo para obter a bênção que desejamos em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes desta declaração, apenas havia falado bastante sobre a vaidade de se preocupar com suas necessidades. Sua preocupação não muda nada. Seus medos não tornam as coisas melhores. Chorar pelo que você tem ou não tem ainda não é o caminho. Deus quer seus olhos nele. Ele quer vir em primeiro lugar na sua vida. Ele quer saber se você o considera sua fonte. Se formos honestos, muitos de nós, e quero dizer cristãos, não consideram Deus nossa fonte.
Em nossa mente, vemos Deus como uma das melhores opções, mas não a única opção para nós. Cremos que Deus nos ama. Cremos que Ele tem a capacidade de mudar as coisas em nossas vidas. Cremos que Ele pode nos responder. No entanto, não o consideramos nossa fonte. Portanto, realmente não colocamos toda a nossa esperança nele, nem procuramos cumprir seu propósito enquanto confiamos nele para suprir nossas necessidades. Veja, querido Filho de Deus, o único propósito de nossa existência é servir aos propósitos de Deus na Terra. Nunca esqueça disso. Deus não colocou você na Terra apenas para comprar um carro, morar em uma casa grande, ter filhos, obter diplomas após diplomas e morrer depois. Não, muito mais do que isso, Deus tinha um propósito, e Ele orquestrou seu nascimento de uma forma ou de outra para que você pudesse ser um instrumento dele para fazer isso acontecer. Você tem um lugar nos planos de Deus, meu amigo, e esta é a chave para a bênção. Existem 3 dimensões principais da bênção de Deus que você pode ter enquanto estiver na Terra. A primeira dimensão são as bênçãos gerais, onde até mesmo pessoas ímpias e incrédulas recebem essas dádivas. Por exemplo, a bênção de estar vivo, dormir e acordar, comida, abrigo, roupas, um emprego, chuva, sol e assim por diante. Mateus capítulo 5, versículo 45 fala sobre esse tipo de bênção. Ali, Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Você não precisa necessariamente trabalhar para nenhuma dessas coisas. Você também não precisa ser bom para tê-las. Elas vêm até nós, independentemente de nosso status na sociedade, nossa origem ou valores morais. Claro, alguns podem ter mais do que outros. Estas são como algumas das provisões básicas da vida. Mas, na verdade, são bênçãos de Deus para nós, pelas quais, na maioria das vezes, não damos crédito a Ele. Em segundo lugar, há a bênção divina, que é a porção exclusiva dos filhos de Deus. Existem certas bênçãos às quais nem todos podem ter acesso, a menos que sejam membros da família de Deus. Salvação, a habitação do Espírito de Deus, libertação da opressão e escravidão satânica, esperança eterna e acesso à presença de Deus, entre outras coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essas bênçãos são reservadas especialmente para os filhos de Deus e mais ninguém. Por fim, há a bênção específica que é exclusiva dos filhos de Deus em condições específicas. Está disponível para todos, mas pode ser recebido apenas como recompensa pela obediência e serviço a Deus. Um filho de Deus pode ser qualificado para recebê-la, no entanto, a menos que ele ou ela siga o caminho, não poderá obtê-la. A Bíblia confirma isso em Êxodo, capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Lembre-se de que todas as bênçãos, independentemente da categoria em que se enquadram, são produtos do favor de Deus. Elas são seus presentes, sejam elas recompensas ou simplesmente demonstrações de sua afeição. Talvez você esteja crendo em Deus para uma bênção especial ou conjunto de bênçãos em sua vida agora e parece estar demorando uma eternidade para se manifestar. Aqui está um encorajamento para você. Jesus nos contou o segredo para obter a bênção de Deus que não traz tristeza. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino antes de qualquer coisa. O que significa buscar o reino de Deus? Para saber isso, precisamos saber o que significa o reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Comida é boa. Você precisa disso para se manter forte, saudável e crescer. Você precisa de roupas também. Você precisa viver em uma casa confortável e se movimentar confortavelmente. No entanto, se essa é a única coisa para a qual você precisa de Deus em sua vida, então você não precisa de Deus. Muitos incrédulos amaldiçoam a Deus e ainda têm essas coisas mais do que você pode imaginar. Buscar o reino de Deus significa buscar a justiça. Significa comprometer-se a viver corretamente diante de Deus, permanecendo na graça que o salvou, e não vivendo como o resto do mundo.
Muitos filhos de Deus pensam que podem viver da maneira que quiserem e ainda assim ter acesso à sua herança completa em Cristo. Não funciona assim. A vida do filho prodígio é uma lição perfeita para se aprender. Enquanto ele manteve um estilo de vida esbanjador, ele continuou se afastando cada vez mais de casa e do pai. No entanto, no dia em que decidiu voltar a servir o pai, sua herança foi restaurada. Quando você busca apenas materiais, sentirá a falta de Deus, mas quando você o busca, procura servi-lo em amor, busca conhecê-lo e ter um lindo relacionamento com ele, ele faz de suas necessidades as necessidades dele. Colocar Deus em primeiro lugar significa descobrir como servir ao propósito dele e viver para isso. Significa tornar o plano de Deus o seu, confiando nele para fazer o seu plano o dele. Significa comprometer-se a conhecer e agradar a Deus. Pare um momento para pensar sobre a bênção que deseja neste momento e depois se pergunte: estou colocando Deus em primeiro lugar aqui? Às vezes, as coisas que pedimos podem não ter Deus em cena. Na verdade, o apóstolo Tiago escreveu que esta é a razão pela qual a maioria das pessoas não obtém respostas para suas orações. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É por isso que você precisa sempre passar tempo com Deus e crescer em sua caminhada com Ele. Dessa forma, você aprenderá e saberá o que Ele quer que você tenha, quando Ele quer que você tenha e como Ele quer que você tenha. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscar conhecer o plano dele em relação a essa necessidade em sua vida. E a maneira de fazer isso é através da oração e meditação em sua palavra. Colocar Deus em primeiro lugar significa confiar que o plano de Deus para você é melhor do que o seu plano para si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar também significa estar disposto e intencional em usar o que quer que Ele o abençoe para servir ao seu propósito na Terra, sendo uma bênção para o outro. Meu amigo, Deus tem que ver que na sua vida Ele vem primeiro. Assim que você for capaz de lidar com isso, garanto que a sua bênção virá. Você terá provado que não importa o que aconteça em sua vida, você não tirará seus olhos de Deus. Eu encorajo você a fazer um exame no seu coração hoje. Peça a Deus para ajudá-lo a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em seus desejos e buscas. Peça a Ele que substitua todo o desejo de provar algo aos outros por um desejo genuíno de viver de acordo com seu conselho a cada dia de sua vida. Ao se comprometer a fazer isso, você verá Deus trabalhando ao seu favor e fazendo com que as coisas se encaixem para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus prometeu que a dor e esse caminho que você está passando agora não é o fim. Ele abrirá um novo caminho para você sair dessa situação por meio de sua própria providência. A verdade é que ninguém nunca acorda antecipando a dor ou planejando encontrar essa dor em qualquer lugar. Não queremos estar nesse caminho, mas essa dor sempre dá um jeito de nos encontrar. E se você olhar bem, perceberá que quase todo mundo é vítima da dor, direta ou indiretamente. Muitos de nós sonhamos com uma vida sem dor, um momento em que todos os fardos de nosso coração são substituídos por completa paz e tranquilidade. Honestamente, enquanto estivermos na Terra, surgirão problemas que causam dor. Em um momento, mostrarei a você como essas coisas são únicas. No entanto, em tudo, o que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa a sua dor, profunda ou não, Deus pode e irá preparar um caminho para você e sempre para algo melhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Embora neste versículo o apóstolo Paulo estivesse falando sobre a glória eterna que será revelada na vida de todos os filhos de Deus, onde não haverá mais dor e nem lágrimas, nessa promessa há uma esperança em receber ajuda e uma antecipação dessa glória aqui na terra também.
Eu conheci algumas pessoas que amam a Deus e concluíram que suas dores só vão acabar depois que deixarem este mundo. Elas dizem coisas como: no porvir em breve, todas as lágrimas serão enxugadas e todas as tristezas terão um fim. Concordo com eles de todo o coração que a nossa esperança de alívio dos problemas deste mundo não se encontra aqui. Qualquer um que busca encontrar plenitude ou esperança eterna neste mundo temporário apenas engana a si mesmo. Nossa esperança perfeita está no mundo vindouro, e nossa garantia dessa esperança é Cristo em nós, como diz a Bíblia. No entanto, enquanto vivemos neste mundo, estamos sem esperança? Deveríamos andar nesse mundo com nossas cabeças baixas de vergonha e dor? Que glória Deus recebe quando morremos pelas coisas que em sua palavra diz que Ele daria àqueles que confiam nele. Lembre-se das palavras em Isaías capítulo 60, versículos 10 ao 18, que diz: estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, o Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Esta é apenas uma das inúmeras partes das Escrituras onde Deus prometeu a restauração e alívio das dores para o seu povo escolhido. Entenda, essas palavras são para os israelitas, mas também para todo filho de Deus que é um judeu espiritual, a semente de Abraão, por meio da fé em Jesus. Em Gálatas 3, versículo 7, diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, ao olhar para a palavra de Deus, você pode dizer: Pai, isso é o que a tua palavra diz, e creio que é verdade para mim. Eu me recuso a me contentar com menos. Eu me consolo sabendo que esta é a minha porção, não apenas quando eu chegar ao céu, mas também enquanto eu viver na terra. Algumas pessoas pensam que esse tipo de mentalidade significa passar pela vida sem desafios ou ser materialista, mas estão erradas. Veja, até mesmo Jesus, que era Deus, enfrentou desafios enquanto andava na terra. Ele foi confrontado com tempestades, fome e traição, dor pessoal e pública também. Porém, estaríamos apenas contando uma meia-verdade para dizer que foi tudo o que ele passou na vida. Jesus curou os enfermos, acalmou as tempestades, alimentou os famintos que vieram a ele, ele silenciou os demônios e calou seus acusadores com sabedoria e demonstração de poder. Assim como Daniel e os outros rapazes hebreus, eles experimentaram a dor de serem levados para o cativeiro, para uma terra onde eles foram restringidos dos serviços espirituais a que estavam acostumados em casa. Eles eram escravos e podiam ser mortos à menor provocação. Havia outros judeus lá na época, mas esses se destacaram. Por quê? Porque eles acreditaram em algo que lhes deu ousadia para defender o que acreditavam em seu Deus.
Podemos ver em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mesmo quando suas vidas foram ameaçadas, eles permaneceram com confiança de que Deus os livraria e lhes daria alívio. Eles permaneceram com fé, conseguiram o que acreditavam e muito mais, foram honrados na terra em que deveriam ser escravos. Pense nos outros cristãos lá na Babilônia. Talvez eles tenham cantado, como muitos estão cantando hoje: um dia a libertação e o jubileu chegarão e então seremos livres. Eles estão certos, são ainda filhos de Deus e seriam salvos no dia do jubileu e no final de tudo, mas teriam perdido a oportunidade de ver Deus transformar as suas dores em testemunhos, mesmo em meio a tribulações. Esther governou como rainha onde ela deveria ser uma escrava. José governou o Egito, onde era estrangeiro, escravo e ex-prisioneiro. Davi foi feito injustamente um fugitivo em sua própria terra, mas passaria de fugitivo a rei de toda a nação de Israel. Eu poderia continuar citando vários exemplos para você, como Deus abriu um caminho para eles através de suas dores, mas acredito que essas são evidências suficientes para encorajá-lo de que Deus o está lembrando de acreditar nele para receber esse alívio. As dores são o resultado de muitas coisas: decepções, fracassos, mágoas, perdas, traumas, doenças. Você não pode descrever a dor para uma mãe que acabou de perder o seu filho, ou para uma vítima de um relacionamento abusivo, um desempregado de longa data, que não conseguiu o emprego dos seus sonhos e assim por diante. Essas pessoas conhecem a dor por meio de suas experiências. Que esperança você pode encontrar em sua dor, longe de Deus? Muito pouco. A verdadeira esperança está em saber que não importa o que foi perdido, o que você está passando, o que foi quebrado, Deus usará tudo isso para abrir uma saída para você. Sabemos que algumas coisas podem ser difíceis de colocar em palavras ou de explicar. Porém, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você precisa chegar ao ponto de confiar em quem Deus é e em seu amor por você para dizer: sei que perdi ou estou perdendo algo agora, mas eu creio em seus bons planos para mim. Posso não saber como as coisas vão acontecer. Pode até parecer que está ficando tudo pior, mas não vou deixar de confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor e Ele virá por mim. Em Jó, capítulo 13, versículo 15, diz: Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Do ponto de vista da realidade, podemos dizer que Jó conhecia a dor mais do que o ser humano comum. Querido amigo, você não precisa ceder à pressão ou às dores como fazem os filhos do mundo. Não. Fique firme, tenha fé. A Bíblia nos diz que Deus abre um caminho e rios no deserto. Vemos em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, que diz: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Qual é a nossa responsabilidade em cooperar com Deus para abrir esse caminho através do nosso deserto, da nossa dor e das nossas perdas? Vou deixar você com apenas uma coisa hoje, que é: tire os seus olhos das coisas passadas e fixe seus olhos na promessa de Deus para você agora e no futuro. Em nossa caminhada com Deus, ou estamos olhando para Ele, ou olhando para nossos pedaços quebrados e chorando por nossa perda. Ou estamos olhando para o que Ele prometeu, ou olhando para trás, para ver como falhamos até agora e como isso não funciona. Você não pode fazer as duas coisas. Você tem que escolher um lado. Você não pode saber o que Deus está fazendo hoje, olhando para o que foi destruído. Por maior que seja o para-brisa, você pode não ver um veículo que se aproxima se o seu olhar estiver fixo no espelho retrovisor. Se você deseja entrar no alívio que Deus tem para você, então você deve deliberadamente tirar os olhos do que aconteceu, do retrovisor, e colocá-lo no que Deus está prestes a fazer. Como você sabe
o que Deus está prestes a fazer ou o que Ele prometeu fazer. Olhe para as suas promessas em sua palavra. Você não pode reivindicar o que não sabe que tem. A Bíblia diz que Deus está mais perto daqueles que têm o coração quebrantado e cujo espírito foi esmagado. Ele está mais perto do que você sabe ou pensa. E não só isso, Ele quer lhe dar um caminho melhor. Sua dor não é seu destino, é uma fase. Deixe Deus segurar a sua mão enquanto você fixa seu olhar nele e conduzi-lo a cada passo no caminho. Como José, siga-o até que sua palavra a seu respeito se cumpra. Se José tivesse cedido, ele não teria ido para a prisão. Este foi um momento doloroso em seu caminho, mas ele manteve o olhar em Deus. Deus usou aquela situação dolorosa para preparar José para o que viria. Seu tempo de prisão lhe daria a oportunidade de conhecer os servos de Faraó e ministrar para eles. Um deles acabou lembrando dele, mencionando-o ao Faraó e ponto final. Filhos de Deus não sofrem como o mundo. Não. Passamos por eles intencionalmente. Acreditamos que, embora não gostemos, não estamos sozinhos. Deus está preparando uma saída para nós. O caminho para o seu palácio, sua promoção na vida, sua cura, você se tornando um farol de esperança e luz em um mundo escuro, está sendo preparado enquanto você passa por esse momento de dor. Tudo coopera para o seu bem, então não se atreva a parar no meio do caminho. Se você precisa de forças para continuar, peça forças a Deus, mas não desista. Ele vai te fortalecer. Se você está perdendo de vista a esperança e o auge do seu destino, peça ao Senhor para abrir seus olhos novamente. Cerque-se de irmãos e irmãs na fé, que, como você, têm os olhos em Deus e permitem que sua fé o encoraje. Mas não se atreva a desistir. Deus certamente preparará um caminho para você, mesmo em meio à sua dor. Vamos refletir juntos sobre o popular Salmo 23, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quantos de nós reclamamos quando levantamos da cama, procuramos um café, checamos nossos e-mails ansiosamente e cumprimos os rituais antes de nos sentarmos e começarmos a trabalhar? Eu sei que isso parece até otimista demais, mas é notável como começar o dia com gratidão pode mudar toda a visão sobre suas decisões, comportamentos e felicidade em geral. Às vezes é difícil lembrar disso, mas o tempo que eu salvo para mim e para os outros ao meu redor é notável. Meu dia inteiro provavelmente será mais agradável, menos estressante e produtivo. Existem várias maneiras de promover a gratidão diária. Quando você desenvolve pensamentos diários de gratidão, sua vibração energética aumenta, atraindo mais felicidade e abundância para a sua vida. A oração é uma maneira poderosa de começar o dia agradecendo a Deus. A oração deve ser feita da maneira que for mais natural para você e deve ser focada em agradecer por todas as suas bênçãos. Começar o dia com uma oração de agradecimento ajudará a lembrar de tudo que você tem e definirá o tom para um dia feliz e agradecido. Às vezes a oração é confundida com meditação e envolve focar sua atenção em um termo, palavra ou sensação para Deus e suas bênçãos sobre sua vida. Usar um termo que transmita agradecimento durante a oração para cultivar a gratidão é útil. A oração pode ajudá-lo a concentrar sua atenção em pensamentos de apreciação, ao mesmo tempo em que oferece uma variedade de outras vantagens para a saúde. Observe o que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Esta passagem demonstra que o Senhor já resolveu todos os seus problemas na noite anterior. Ao acordar para um novo dia, lembre-se de que Deus já cuidou dele e que se preocupar é inútil. Todos nós estamos lidando com dificuldades em nossa vida. Lidamos com tensões diárias em nossos relacionamentos, locais de trabalho, economia, saúde, preocupações familiares e os desafios cotidianos de viver em uma grande metrópole. Se você confiar em Deus como sua defesa, seu santuário em tempos de tristeza e estresse, Ele plantará uma canção de alegria em seu coração a cada nova manhã ao começar o dia. Da tristeza à alegria, seu coração cantará. Sua visão sobre seu problema ou estresse mudará da derrota para a vitória. A Bíblia diz em Salmos 59, versículo 16: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus é perfeito e ama você, independentemente de suas falhas ou lutas. Seu amor é sua fortaleza e segurança. Leia a Bíblia, ore, ouça e cante uma música cristã ou simplesmente feche os olhos e experimente a presença dele em seu coração pela manhã e ao longo do dia para obter forças. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para lhe dar a vida e você vive todos os dias por meio dele. Que Deus lhe dê a serenidade e discernimento hoje para que você possa experimentar e conhecer seu amor incondicional. Deus removerá todas as suas preocupações e as substituirá por certezas. Deus se importa e deseja o melhor para você. Permita que Ele assuma o comando do seu dia. Tudo que você fizer hoje será abençoado. Quando estiver se sentindo mal consigo mesmo ou com sua situação, lembre-se de que Deus o criou e o ama exatamente como você é. Ele está te direcionando para onde você precisa estar e Ele irá acompanhá-lo a cada passo da jornada. Eu te encorajo a passar algum tempo todas as manhãs refletindo sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Pense nos perigos e desafios pelos quais Ele te carregou, como Ele te curou e te transformou e como é reconfortante saber que Ele te ama e ouve suas orações. Lembre-se de que o Senhor te levou longe demais para abandoná-lo agora. Quando você aprender a concentrar seus pensamentos em Deus todas as manhãs, Ele lhe dará toda a serenidade e alegria necessárias para vencer todos os obstáculos que o dia apresentar. Muitas pessoas subestimam a importância das manhãs, especialmente nos primeiros segundos após acordar. Quando nos levantamos, a atitude que temos influencia o resto do nosso dia. Se você acordar reclamando, o resto do seu dia pode ser repleto de infortúnios. Por ordem de Deus, a luz nasce para nós. Ele está apenas esperando que acordemos e nos reconectemos com Ele. Davi, o salmista, valorizava as manhãs, dizendo no Salmo 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Davi nem sempre foi alegre, mas decidiu se alegrar num novo dia de Deus. Ao acordar, sorria para o espelho e diga a si mesmo: terei um bom dia porque Jesus me ama. Olhando nos olhos de Deus todas as manhãs, somos transformados à sua imagem. Nos tornamos como as coisas às quais prestamos atenção. Nossas vidas ficam repletas de dificuldades quando passamos nosso tempo com medo ou ansiedade. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos no dinheiro. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando nos fixamos nos erros cometidos contra nós. Todas as coisas maravilhosas são acrescentadas somente quando nos concentramos em Deus. Deus se aproximará de nós quando nos aproximarmos dele. Deus quer ser encontrado, mas também quer ser revelado às pessoas que o amam. Buscar a face de Deus se torna mais simples à medida que construímos e valorizamos essa conexão todas as manhãs que acordamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a atitude com a qual você deve acordar todos os dias.
Uma atitude positiva, inspirada por pensamentos positivos, ajuda muito a tornar o seu dia um sucesso. Deus diz que colocou essa luz em nossos corações para revelar a face de Cristo. Para buscar a face de Deus, devemos ir fundo dentro de nós mesmos e encontrar a Cristo. Nossas mentes são atraídas para a presença de Deus quando ponderamos o que é confiável, bom, nobre e louvável. Considere as coisas mais elevadas. Permita que seus pensamentos vaguem por lugares maravilhosos todas as manhãs. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo à sua presença também. Ele está disposto a nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando os cristãos passam bastante tempo buscando a face de Deus, eles nunca estão longe de ter alegria em suas vidas. Agora é a hora de buscar a face de Deus. Passe um tempo com Ele todas as manhãs e o dia seguinte será de alegria. Nossos planos raramente são iguais aos de Deus. O adversário, pessoas e influências podem direcionar sua vida. É impossível viver a vida sem o pão da vida se movendo através de você. Você fica completamente frustrado consigo mesmo. Você faz seus planos com base em suas circunstâncias. Não há nada benéfico que possa advir da operação da nossa carne. Mesmo que as condições e circunstâncias em sua vida sejam desafiadoras, deixe Deus agir em você durante esses momentos. É normal ficar com medo, mas não permita que isso o impeça de seguir a Deus. Não haverá lugar para o adversário entrar e envenenar seu coração enquanto você continuar a buscar e oferecer seu coração a Deus. Faça do desenvolvimento de um relacionamento profundo e pessoal com Deus uma prioridade máxima a cada dia. Permita que Ele esteja presente em todos os elementos da sua vida. Se você estiver procurando respostas e afirmações em outras pessoas, ore sobre isso e peça ao Senhor para ajudá-lo a parar de fazer isso e confiar nele. Se vivermos nossas vidas para agradar a Deus, Ele promete nos recompensar e nos fazer prosperar. Se você prometer servir a Deus de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, sua alma florescerá e sua alegria e tranquilidade crescerão. Lembre-se de confiar nele primeiro e dizer: Deus, eu quero conquistar esse objetivo, mas não poderei fazer isso sem o Senhor. Convide Deus para participar de sua rotina diária. Convide-o a examinar cada estrada antes de percorrê-la. Como amanhã é a primeira parte do dia, é justo que aquele que é o primeiro tenha precedência e seja servido primeiro. Antes de refletirmos sobre qualquer outra coisa, devemos nos concentrar em Deus. Não comece o dia pensando nos seus problemas ou, pior ainda, nas redes sociais. Considere as misericórdias de Deus e dirija seus pensamentos a Ele. As primícias dos campos e rebanhos dos hebreus deveriam ser oferecidos a Deus em todos os momentos. Oramos pela manhã e à noite para honrar a Ele, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Começar e terminar o dia com Deus parece ser a escolha mais racional. Quero que você entenda uma coisa hoje. Quanto mais você focar em si mesmo, mais você será desviado do caminho certo. O Espírito Santo o tornará mais semelhante a Ele conforme você o conhecer e tiver comunhão com Ele. Quanto mais você se assemelhar a Ele, mais reconhecerá sua completa suficiência para todos os desafios da vida. Essa é a única maneira de experimentar a verdadeira realização. Concentre-se em Deus e não na sua situação. Ouça a Deus em vez de seus medos. Confie em Deus e não em suas habilidades. Deus corrige o seu pensamento quando você concentra sua mente nele. Devemos ficar desesperados por Deus e, se não fizermos isso, teremos problemas. Lute por mais atenção a Ele. Não se trata de dinheiro, família ou emprego. É sobre Ele. Ouça o que vai acontecer se você se concentrar em Deus em sua vida através do Salmo 91, versículos 14 e 15, que diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar pela manhã? Em Jesus Cristo? Com nossas mentes devemos travar uma batalha. Nossas mentes têm a tendência de se fixar em tudo, menos em Deus.
Quando sua atenção está focada em algo que não seja o Senhor por um longo período de tempo, você pode ficar cansado. Devemos orar sempre pedindo a direção para manter nossa mente em Deus.